quero estar falando hoje sobre atração. Eu demorei um pouquinho para gravar os vídeos, porque no meu pensamento, eu acredito que o conteúdo do meu canal é como se fosse uma receita de um bolo, né? Que você pega ali, coloca os ovos, o leite, a farinha, enfim, todos os ingredientes ali que aquela receita ela pede e, e assim deu certo ali então aquele bolo. E o motivo de eu demorar aqui para gravar os conteúdos é exatamente por isso. Eu já disse isso em um outro vídeo que eu fiz, que se você está chegando aí agorinha e você deseja compreender como cria-se a nossa realidade, a respeito também de fé, enfim, esse assunto sobre nós, seres humanos, sobre as leis, né, do universo. Então, se você já maratonou aí o meu canal, você vê que está bem recheado de ensinos a esse respeito. Mas o motivo para eu estar aqui gravando esse outro vídeo, falando a respeito do mesmo assunto sobre atração, é apenas para te despertar. Muitas das vezes, né, você está aí sossegado, quieto, sem, vamos dizer assim, levar em consideração sobre essas regras, essas leis do universo. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre atração. Infelizmente, nós atraímos muito mais coisas negativas do que coisas positivas, porque é bem comum nós guardar muito mais notícias ruins, coisas ruins, do que a gente absorver aí uma palavra boa que nos é dita. E então, aí aquilo se manifesta. Por que ao invés da gente fixar tanto o nosso pensamento na doença, a gente não fixa na saúde, né? Ou por que a gente não fixa muito mais, em vez de fixar o pensamento na falta, por que a gente não fixa ali na abundância? Exatamente por causa desse negativismo que eu acabei de dizer e por não compreender as regras que disse assim que nós criamos as coisas que não existem. Então, como eu disse a você, se uma pessoa se encontra doente e ela fixa na doença, ela vai permanecer doente, atraindo coisas ainda piores ali relacionado às doenças, né? E quando ela compreender que quando ela mudar, né, o pensamento dela para as coisas que ainda não são, se você está doente e você mudar o seu pensamento para como se você tivesse já saúde, aquilo que não é, você não tem a saúde, mas você imaginar, sentir-se que você tem, então aí que vai ter essa mudança. Mas como é difícil, né, das pessoas absorver esse ensino, que ao mesmo tempo que parece tão simples, as pessoas não conseguem compreender, porque elas preferem continuar ali se compadecendo de si mesma, quando estão ali ou doentes, ou numa falta, ou numa situação ali que é para dar pena da pessoa, ela prefere se compadecer do que mudar aí a situação, mudando assim os seus pensamentos, né? E isso não é apenas uma autoajuda, né, minha, um ensino meu, não, mas é o Mestre Jesus que nos ensinou que é desta forma.
que nós mudamos situações olhando para as coisas invisíveis, as coisas que não são como se já fosse. Olha só, né? Que coisa linda. Eu acho muito bonito quando diz assim que o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas e ali havia trevas. E ele não disse, ó, que densas trevas. Não, ele não olhou para que aquilo ficasse ainda mais tenebroso, ainda mais escuro, ainda mais ali, né, sem luz. Não, mas ele chamou aquilo que não existia e disse, haja luz, né? Ali então ele viu trevas, ele viu, né? A gente vê o problema, a gente vê, só que a gente chama uma outra realidade, a gente chama uma existência daquilo que nós desejamos. Ao invés da gente olhar ali para as trevas, para a doença, para a falta, seja o que for aí de negativo, e fixar o nosso pensamento no negativo, o Senhor, Ele nos ensina a tirar os nossos olhos dessas coisas, a tirar os nossos olhos dos problemas e colocar os nossos olhos já ali naquilo realizado, como se já houvesse realizado. E aquilo ali, por lei divina, ele vai ocorrer. É muito bonito, né? Quando se você gosta de leitura, eu amo a leitura bíblica, e todas as histórias que ocorreu ali, milagres, todas elas não foi diferente disso, né? Eu sei que eu já falei muito isso em outros canais ou em outros vídeos, mas eu vou mencionar, né? Quando o cego chega perto de Jesus, Jesus diz, o que queres que eu te faça? Né? Jesus disse, o que você quer? Ele falou assim, eu quero enxergar, né? Eu quero ver. O que Jesus disse para ele? Jesus disse assim, mas você é cego, você não pode ver, é impossível. Jesus não disse isso. Jesus disse assim, veja, né? Quer ver? Veja. Olha só, você quer ver? Veja. E Jesus, ele é tão maravilhoso e ele entende as nossas fraquezas, as nossas necessidades, né? Que numa situação ali de um cego, Jesus ele pega e coloca ali uma laminha com uma saliva no olho, porque muitas das vezes a gente precisa de algo concreto para a gente acreditar, né? Não que seria preciso, que fosse preciso que Jesus fizesse aquela lama, mas Jesus conhece a estrutura de cada um de nós. Ele sabe, né, a dificuldade que a gente tem de acreditar naquilo que não é como se já fosse. Como que o cego ia acreditar que ele já enxergasse antes de enxergar? Então Jesus usou esse método de colocar ali aquela lama com aquela saliva e disse para ele, vai no tanque de Siloé, lava os seus olhos e quando você lavar, né, você vai enxergar. E aquele homem, quando ele sai com uma grande expectativa, acreditando, né, quer dizer que se o homem fosse no Rio Jordão, ele não enxergaria, ele não iria enxergar, porque Jesus disse para ele ir no tanque de Siloé. Ele não podia ir em outro tanque, ele não podia ir no tanque de Betesda, ele não podia ir no Rio Jordão, ele não podia ir em outro lugar, mas ele tinha que ir ali e se lavar justamente aonde Jesus mandou ele ir se lavar, porque aquela palavra que Jesus disse para ele, ele conseguiu acreditar que ele ia ali, ia lavar e ele ia enxergar, né? E outros não, né? Tem uma história bonita ali também, né? Que o homem diz, apenas diga uma palavra, né? E o meu servo será curado. Então, um ali conseguiu acreditar apenas por uma palavra dita e outro não. Outro precisou ali de uma lama, de uma saliva. O que você precisa para você acreditar, né? Que temos poder de transformar situações por intermeio da palavra que sai da nossa boca. A palavra está bem pertinho de você.
ela não está longe, ela está aí pertinho, junto, ela surge da tua boca surge palavras que produz vida ou que produz morte, ela sai da nossa boca. É muito fácil, é algo assim tremendo, né? Mas que por causa de ser tão fácil, justamente por isso, a gente cria situações ruins, fixando a nossa mente, o nosso pensamento, justamente naquilo que é no problema e não chamando existência daquilo que nós desejamos. Eu espero que você tenha compreendido esse vídeo, que não ficou tão longo, mas que já tem essas explicações aí no meu canal. Se você é novo, nova por aqui, dá uma maratonada nos vídeos que você vai ver que é sempre esse mesmo ensino. Nós chamamos a existência, nós criamos a nossa realidade por aquilo que nós falamos e acreditamos. Fiquem todos com Deus, até a próxima aí. Tchau, tchau. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, o seu like para divulgar esse canal. Tchau, tchau.